Boa tarde. Bem-vindos ao programa Nossa Igreja aqui na Rede Sagrada Família. Hoje temos a oportunidade de ter esse programa com um convidado muito especial, o diácono Wilson Lazarotto Neto. Boa tarde. Nesse programa de hoje, gostaríamos de fazer uma entrevista ao padre Wilson, que daqui uma semana vai ser ordenado sacerdote. Eu gostaria, para, em primeiro lugar, diácono Wilson, de fazer uma apresentação do senhor e depois a gente faz umas perguntinhas para ver como está sendo esse momento de preparação, faltando uma semana para a ordenação sacerdotal, esse momento tão importante, sem dúvida, na vida do senhor. O diácono Wilson Lazarotto Neto nasceu em Curitiba no dia 15 de outubro de 1981. Com 18 anos, no ano 2000, entrou no seminário em São Paulo, e no qual fez um ano de noviciado e depois foi para a Colômbia continuar também o seu período de noviciado. Depois cursou Humanidades Clássicas e Línguas Clássicas em Salamanca, na Espanha. Depois Filosofia, Faculdade de Filosofia em Roma, 2 anos. E depois disso fez seu estágio pastoral voltando para o Brasil, outra vez mais na cidade de Porto Alegre, como promotor vocacional. E desenvolveu esse trabalho por 3 anos. Depois ele voltou para Roma, fez um mestrado em filosofia e por fim terminou agora, faz pouco tempo, a sua teologia no seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Ótimo. É um prazer para nós, diácono Wilson, ter o senhor aqui presente conosco nesse nosso programa. O prazer é todo meu. E a gente agradece muito esse momento também de compartilhar essa experiência tão bonita, nesse momento também tão especial, né, faltando só uma semana para a sua ordenação. E a gente gostaria de fazer algumas perguntinhas para o senhor. Por exemplo, né, a primeira pergunta, como está sendo essa emoção agora, faltando só uma semana para a sua ordenação sacerdotal? Obrigado, irmão Anderson. Não podemos dizer que existem emoções muito definidas. No meu caso, existe uma certeza. E a certeza da graça de Deus. Olha, quando você caminha na sua vocação, você pouco a pouco descobre quanto você é pequeno e quanto Deus é grande. E essa tem sido um pouco a minha experiência. Saber que apesar das nossas muitas limitações, Deus continua nos chamando. E nos chama para ser seus ministros. E essa é uma certeza que Ele tem invadido. O fato de que não sou eu que quero fazer alguma coisa pelas pessoas, aliás, que sim quero fazer muito pelas almas. É uma resposta, um amor de Deus pelas almas, da qual Ele me quer ser um instrumento. Então, por isso, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, estou disposto a dar esse sim ainda mais definitivo, se pode dizer assim, a Deus, né, na ordenação sacerdotal. Ótimo, mas com certeza a emoção também nesses dias deixa um pouquinho mais nervoso. Um pouquinho, com certeza, né? O ministério de Cristo é configurar-se com Cristo, sacerdote. Cada ato seu no sacramento já não será seu, será o nome de Cristo. Isso é muito importante. Isso toca um pouco o coração da gente, né? Saber que Cristo escolhe você para isso. Sim, umas emoções e um pouquinho de medo estão aí. Mas com essa confiança que Deus é aquele que chama, Deus é aquele que vem ao nosso encontro, Deus é aquele que continua chamando pessoas para segui-lo e para amá-lo e para levar o seu amor às pessoas. Essa é um pouco a emoção que está, né? Saber-se imensamente feliz por isso. Ou seja, não é um pouco de nervosismo, sim, mas no meu caso é uma imensa felicidade saber que Deus me chama. Uma imensa alegria. Com certeza, com certeza. E, diácono Wilson, ao mesmo tempo também surge para cada um de nós que estamos aqui vendo o senhor agora, né, nesse momento, faltando só uma semana, muitas curiosidades, muitas perguntas. Como é que foi esse momento? Será que desde pequeno o senhor já pensava, tinha uma vida muito religiosa que fez que quase fosse um passo natural depois? Como que foi esse momento, assim, como que era como foi a sua decisão nesse momento? Olha, no meu caso realmente foi assim. E a primeira pergunta que me fizeram, a primeira vez que eu lembro, fizeram: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser padre. Eu não sei definir o porquê exatamente. Seguramente meus pais viviam uma vida religiosa muito ativa,
Meu pai era catequista, minha mãe era catequista, dava catequese para adultos, para crianças, estavam envolvidas em momentos de casais. Então a figura religiosa, a figura sacerdotal sempre esteve presente na minha vida. Então, lembro de criança, a primeira ideia que você quer ser quando crescer, quero ser padre. E me parecia algo tão natural, não era uma coisa especial ser padre. É isso, você viver num ambiente onde que Deus está presente e que é natural, né? Na minha casa somos somente eu e minha irmã. No qual meus pais, ainda que sempre deram um apoio grande à minha vocação, sim, lhes custou muito esse fato. Eu decidi finalmente pela vida religiosa da Vida de Cristo aos 18 anos, mas teve passos de dificuldades para esse caminho, né? Eu conheci o primeiro contato com o seminário foi aos 11 anos. Nesse ambiente católico de cristão da minha família, meus pais me enviaram um retiro que promovia a Diocese de Curitiba para crianças. E lembro que foi como confessor de um desses tantos retiros, devo ter feito uns 4, 8, não lembro com certeza quantos foram, retiros para crianças de Semana Santa. Foi como confessor o padre Santiago Villafaña, padre legionário recém-ordenado. Isso foi no ano 92. O padre foi ordenado em 91, então foi em 92. E nesse ano, eu falei na confissão com o padre que eu gostaria muito de ser sacerdote. E o padre tomou o dado, e um momento depois conversei com ele, outro momento fora da confissão, falando a mesma coisa. E ele tomou o dado, me convidou para o seminário, né? E, surpreendentemente, meus pais, que não tão religiosos, se negaram a permitir a minha vocação naquele ano. E vejo aqui a mão da providência de Deus. Deus tem seus caminhos. E foi muito positivo, porque apesar de não ter entrado no seminário aquele ano, não justamente nesse período, mas alguns anos mais tarde, cresceu em mim uma vida cristã muito mais profunda. Uma vida com Deus fora do seminário muito bonita, de missa diária, de confissão frequente, de busca do sacerdote, que, sem negar o grande valor do seminário menor, no meu caso, eu acho que favoreceu e muito o crescimento para a entrega a Deus do Senhor. Favoreceu muito. Então, Deus sabe o que faz. Ainda que, aparentemente, não tenha sido a maneira mais lógica, né, uma filha cristã, o fato de que os pais apoiassem a vocação da criança, não foi assim. Mas Deus quis que fosse assim. E isso é muito bonito, saber que Deus sempre está presente no caminho vocacional. E justamente, esse chamado, Diácono Wilson, como é que a gente sente? O senhor acha que é uma coisa que vem tipo uma voz interior que escuta? O senhor falava que não dá de definir, não dá de dizer bem o porquê. Mas como é essa certeza, essa decisão? Eu vou dizer a minha experiência. Certamente não aparece nenhum anjo. Pode ser que alguém apareça. Não me falou Nossa Senhora. Não tive nenhuma visão. Tive uma certeza de que Deus me chamava para algo, para estar junto dele. Essa é a primeira certeza. Acho que em qualquer vocação, o primeiro passo é esse chamado a ser cada vez mais amigos de Cristo. É o primeiro caminho. A segunda certeza que me veio, nos primeiros de oração, é que Deus me chamava para algo especial. Eu não sabia o que no início, mas é como são coisas que vêm na oração, que Deus revela para você de alguma maneira que você não sabe poder explicar depois. Na teologia depois chamamos de emoções espirituais, né? Que são para mim certezas que Deus coloca no seu coração. Deus me chama para uma coisa especial. E depois eu acho que a vida nos proporciona elementos externos que nos ajudam a descobrir essa vocação. Olha, veja bem, eu conheci a Legião de Cristo quando eu tinha 11 anos. Voltei a encontrá-la depois que meus pais não deixaram entrar para o seminário. Eu segui um pouco na paróquia, depois mudei de paróquia para um grupo de jovens, um ambiente muito bonito que me favoreceu muitíssimo a vida cristã. Éramos 60 jovens com vida cristã diária de missa, a maior parte deles, confissão frequente. O padre não tinha tempo para atender-nos de confissão muitas vezes, porque estávamos todos em fila antes da missa, pelo menos uns 10, 15, 20 antes da missa.
Então existia um ambiente de fervor muito bonito. Mas dizia, eu voltei a encontrar a Legião de Cristo no ano 99, melhor, foi em 98, que já o Padre Milo na época, o irmão Milo Vecchi, deu algumas palestras no grupo de jovens, e sempre me pareceu encontrar na Legião de Cristo dois elementos. Padres dispostos a ser coerentes com o seu sacerdócio. Ou seja, dispostos a uma radicalidade muito grande de vida. Isso me chama muito a atenção desde o início. Falta de ver padres diferentes, não digo melhores ou piores que outros, sempre com essa convicção de que querem dar sua vida a Cristo com coerência. Isso é a primeira coisa que eu ouvi desde que eu encontrei com 11 anos, depois voltei a ter a mesma experiência quando eu tinha 17 anos. E o segundo passo, padres dispostos a ir ao mundo inteiro. Sempre me atraiu muito a vocação missionária, né? E eu via nisso nos padres missionários, esses dois elementos muito claros. Então, claro que depois se foi aclarando o tema da vocação religiosa, se foi esclarecendo o tema do que é uma vocação religiosa sacerdotal. Isso são passos sucessivos. Mas no início esses dois elementos externos, exteriores, que Deus também se serve para te mostrar a vocação. Nem todos são chamados a ser sacerdotes, nem todos são chamados a uma vida religiosa, uma vida contemplativa, uma vida missionária. Deus se serve, eu tenho certeza que Deus a muitas pessoas dá sinais. Eu preciso sim estar aberto, eu preciso sim buscar santidade de vida, saber que Deus te chama, especialmente a estar com Ele. Isso é uma vocação universal, a santidade. Isso sim, a todos aqueles que se perguntam se Deus os chama ao sacerdócio, o primeiro passo é esse, ou a vida religiosa, ou a vida sacerdotal, ou a vida contemplativa. Busque em primeiro lugar estar próximos a Deus. Todo chamado vem numa relação de amor. Ninguém se casa com quem não conhece. Você se entrega a uma pessoa que você ama. E é nessa relação de amor que você encontra a Deus, a sua vocação. Tem sido a minha experiência. Se posso dar um conselho às pessoas que estão dispostas a entregar-se a Deus, nosso Senhor, busquem cada dia mais estar próximos dele. Não custa nada estar junto de Deus. Deus dá tudo. É difícil a vida cristã, mas compensa muito a vida cristã. Uma vida muito recompensadora, uma vida muito cheia de dádivas, de cruzes sim, mas de dádivas, porque o amor de Deus sempre é presente e te enriquece. Com certeza, Padre, até mesmo agora escutando o Senhor a gente vê essa felicidade tão grande que o brota aí e só pelo fato de escutar já é um grande testemunho para todos nós, né? Aqui o Senhor falou uma coisa muito interessante agora, justamente como, além de ir discernindo entre a vocação sacerdotal, que o Senhor ia sentindo esse chamado, e que não é um sinal exterior, mas é uma voz de Deus no interior que a gente vai descobrindo, vai discernindo. Também o Senhor justamente assinalou como depois foi conhecendo também onde, porque tem muitos lugares que a gente pode desenvolver a nossa vocação. O Senhor falava da Legião de Cristo, que o Senhor encontrava na Legião de Cristo, etc. Eu gostaria só de voltar ainda um passinho para trás, desculpa a curiosidade, mas justamente no momento da decisão, naquele momento de deixar tudo e dar o passo e entrar no seminário, como que é aquele momento? É difícil? Às vezes projetos que talvez o senhor falava que já tinha 18 anos, naquela a gente já começa a pensar na universidade, começa a pensar numa possível família, etc. Claro. Como que foi? Não é fácil largar tudo. No meu caso, eu sempre quis ser padre. E apesar da negação dos meus pais, e que quem sabe em algum momento sim houveram outros planos na minha vida, fiz vestibular para várias coisas, estava tentando fazer vestibular para aquele ano também, estava no caminho da universidade, mas é difícil deixar tudo, e não é fácil o fato de que você entrega tudo a Deus, nosso Senhor. Os primeiros passos numa vocação são passos de grandes contrastes. Em primeiro lugar, uma grande alegria. Como eu digo, eu acho que se alguém é chamado por Deus, tem que ficar sumamente feliz pelo esse fato. Do fato de que Deus quer te dispor a estar contigo e quer servir-se de ti. Ao mesmo tempo,
é o contraste de abandonar tudo aquilo que são as suas seguranças humanas. Isso para mim me custou muito. Minha família é uma família muito unida. Deixar meus pais e a minha irmã foi muito duro. Primeiro aniversário que você estava longe, nossa, foi bem difícil. Primeiro dia das mães longe, foi super complicado. Eu vou lembrar contar a experiência. Me disseram que eu ia para a Universidade da Colômbia. Na Legião de Cristo temos esse costume de ter comunidades internacionais. Então, mais ou menos por metade de maio, meus superiores me comunicaram que deveria continuar meu noviciado na Colômbia. E então, no dia das mães, primeiro domingo de maio, ligo para meus pais dizendo: pois veja, mãe, tudo bem, feliz dia das mães, como está, tudo bom? Pois olha só, olha a surpresa, me mandaram para a Colômbia, fica um pouquinho longe. Era época de guerrilha, era época que a Colômbia não estava numa situação muito tranquila. E claro, nós, na nossa ingenuidade, ao menos inicial, não damos o peso a essa decisão. Contudo, eu digo que isso me ajudou muito. Deixar a própria pátria, no meu caso, foi fundamental. Porque me ajudou a isso, a deixar toda a segurança, deixar todo o resquício de certezas humanas, porque você vai para o desconhecido, né? No fundo, cada vocação é dar um passo para o desconhecido. Era um passo na confiança diante de um Deus que você tem sim certeza que é amoroso, que vai sempre te guiar pelo bom caminho, ainda que o bom caminho não pareça bom caminho. Mas é um passo desconhecido e sim é muito difícil. Com o tempo, é mais fácil você enxergar com certa clareza aquilo que Deus faz na tua vida. No início não é tão fácil. As saudades apertam muito. Depender da obediência para nós religiosos de tantos detalhes do superior custa muito. Pois queira ou não, meus pais me davam muita independência. Até pelo menos que a gente vivia, confiavam em mim. Então tinha muita independência. A distância dos amigos custa muito. No meu caso, eu vou contar uma experiência. A distância da minha irmã. Minha irmã é um ano mais nova que eu somente. E desde, não sei, 14, 15 anos, fomos muito amigos. E muito cristãos juntos. Rezávamos o texto nós dois juntos todos os dias. E todos os dias, ou no quarto dela ou no meu quarto, nós reunimos de joelho a rezar o terço. Então, perder essa amizade tão próxima, para mim foi muito difícil. Para ela, depois que ela me escreveu uma carta super sentida, foi duríssima também. Pelo fato de que, no nosso crescimento fora da vida religiosa, fora do seminário, existem pessoas que te levam ao crescimento espiritual. E que, em certo sentido, você identifica a vida cristã com essas pessoas. Depois que você, em certo sentido, as perde. Mas Deus também serve disso para purificar-nos. No fundo, temos uma certeza na vida. E ela crescerá cada vez mais. Só Deus fica. E só Deus basta. Santa Teresa estava certíssima. As pessoas podem cair. As pessoas podem ficar longe e você não pode recorrer a elas em cada momento. Mas Deus sempre está presente. Isso tem que nos animar. E olha, Deus, ainda na cruz, tem sido a minha experiência, se faz sentir presente. Se você caminha com fé, você sabe que Deus está próximo de você. Dentro da dificuldade que você está vivendo naquele momento. E agora, justamente que o senhor estava falando da família do senhor, como tem sido também depois, durante os seus anos de processo vocacional, o trato com eles, o apoio, porque eu acho que, sem dúvida, é uma grande honra para a família também, exato, uma cidade, né? Não foi fácil e houve um progresso. Bom, como muitos de vocês sabem, a Legião de Cristo no início, ao menos quando eu entrei, tinha regras muito mais rígidas para o trato com a família. Então não foi fácil. Uma regra de distância maior. Que no caso dos meus pais, ainda que quando eu decidi, com 18 anos, entrar no seminário, me apoiaram profundamente, assim, não me deixaram com 12 anos porque queriam cuidar da minha educação, mas sim me deixaram tranquilamente, me apoiaram muitíssimo desde o início
para seguir minha opção religiosa, uma vez que eu tinha 18 anos. Foi muito duro para eles, mas sempre me apoiaram. Nunca me disseram ou me forçaram de alguma maneira para deixar a vocação. Sempre me deixaram as portas abertas, porque o dia que eu quisesse voltar para minha casa, estavam sempre as portas abertas. E me fizeram saber isso. Mas sempre dizendo: filho, siga em frente. Siga em frente, porque Deus precisa de homens que se entreguem a Ele. Eu lembro de uma imprudência que eu fiz no noviciado. Estava na Colômbia, e no mês de trabalho, no noviciado, temos mês de trabalho agrícola. E fomos para uma fazenda, longe de Medellín, onde eu estava no noviciado. E nessa fazenda, pois não tinha camas, dormimos em colchões no chão. E eu contei para minha mãe: mãe, aqui estamos, aqui entregando a vida por Cristo, numa carta, né? Entregando a vida por Cristo, estamos aqui, e não temos muita coisa, temos um momento de pobreza, estamos dormindo no chão, mas estamos felizes. Você imagine uma mãe, longe do seu filho, num país que tem guerrilha, recebe uma carta como essa, fica desesperada, coitada, né? Mas, na carta que ela me escreveu depois disso, disse: filho, está bem você, mas se precisar volte para casa, não passa necessidades, tudo isso. Mas siga em frente, meu filho. Siga em frente. Tenha a certeza de que Deus te ama. E pouco a pouco foi recebendo um apoio muito grande dos meus pais, da minha família, da minha irmã. Hoje eles amam muitíssimo a Legião de Cristo, colaboram muitíssimo com a Legião. Minha irmã é dentista, os legionários podem entrar a qualquer momento no seu consultório, serão bem atendidos. Realmente tenho muito carinho pela obra. Virão aqui a ordenação, com certeza. E estão felizes por esse momento. É uma honra para uma família como Deus chama. Não é fácil para uma família como Deus chama. Porque Deus pede um sacrifício tão grande quanto pediu de Abraão, né? No caso do seu filho Isaac. Pelo nosso caso, Deus não devolve o filho. Deus não o mata, certamente. Não pede que o matem, mas pede para si: afasta o filho do pai e da mãe. E esse é um sacrifício muito grande. Contudo, os pais também têm uma certeza de que esse filho padre sempre vai estar aí por eles. Eles sabem disso. Sabem que às vezes é o filho que, justo por estar longe, pode contar para muitas coisas. Então, é um contraste. Não é fácil para um pai, para uma mãe. E, por isso, meus pais, se eles pudessem contar, contariam tantas coisas. Contudo, nesse caminho vocacional de um filho, Deus abençoa também a família. Abençoa a generosidade. Deus nunca deixa passar em vão um ato de amor em uma família. Nunca. Deus é fiel. Sempre está presente. Com certeza, vale, com certeza. E tentando entrar um pouco mais também, outra curiosidade que surge é nesse processo de formação, nesse processo também de ir espiritualmente crescendo até chegar ao momento da ordenação, com certeza deve haver também dificuldades, momentos em que talvez a gente entre um pouco mais numa crise. O senhor teve momentos de dificuldade, momentos que quis talvez desistir da vocação? E o que foi o que lhe ajudou nesses momentos para estar aqui hoje? Olha, momentos de crise, tive vários. Não vou relatar nenhum em particular. Teve momentos, certamente, onde o trabalho apostólico, quando estava no pastoral vocacional, não era tão recompensador, pelo qual você se sentia, em certo sentido, um pouco inútil, e quando você então se sente um pouco inútil, você não consegue dar valor para aquilo que você está fazendo, então surge a tentação de deixar o caminho, né? Você tem uma certa dúvida se aquilo que está fazendo é algo proveitoso. Teve essa tentação, tive. A tentação das saudades do mundo, de uma certa ilusão. Vou dizer que realmente é uma ilusão. Em qualquer lugar tem cruz. Às vezes, quando você está num lugar difícil, que a vida religiosa é exigente, você olha para o outro lado dizendo: oh, pois aqui está mais tranquilo, tal. E, em parte, sim, é verdade. Você, fora de uma vida religiosa, você tem mais independência, você tem certos confortos que você não tem na vida religiosa. Contudo, a cruz existe para todos em diversas modalidades, e não quer dizer que deixamos um caminho de
entrega a Deus, você vai ter uma vida mais fácil. Às vezes será muitas vezes mais difícil. E sim, tive momentos de tentação nesse aspecto. Tive momentos, o caso aconteceu com o nosso fundador, de certas dúvidas em relação, não ao chamado de Deus, mas à certeza se a religião de Cristo era um caminho proveitoso para mim. Contudo, uma voz sempre se manteve muito presente na minha vida. Tive cruzes mais difíceis, momentos de dificuldade com superiores, muitas dificuldades com os colegas, no ambiente. A vida religiosa é uma vida como qualquer outra vida, onde tem pessoas e seres humanos, onde existem seres humanos, existe possibilidade de conflitos. Onde você, quem sabe, pense num outro caminho. Então, uma coisa sempre me iluminou, dizendo, Deus sabia desses conflitos quando me chamou. Eu não sabia. Se eu soubesse, quem sabe eu não tivesse entrado. Ele sabia disso daí, sabia desses problemas, dessas dificuldades. E apesar disso me chama. E se posso colocar numa balança a cruz e o chamado de Deus, sempre prevalece o chamado de Deus. Porque nada disso, nenhuma cruz, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação, nega o fato de que Deus te chama para algo grande. Olha, tem sido essa a minha experiência. Eu creio que cada um tem experiências diferentes no caminho vocacional. Tem pessoas que, onde a cruz se manifesta como algo contrário à vocação, como algo que manifesta claramente que esse não é o teu caminho. No meu caso, tem sido uma experiência diferente, ou seja, a cruz quase que confirma o caminho. Porque, como eu dizia, quando eu encontrei a Legião de Cristo, uma coisa me chamou a atenção. Eram padres que estavam dispostos a dar sua vida por Cristo, e a vida por Cristo significa a cruz. E eu me senti disposto a isso. Então, como que essa ideia sempre se pareceu clara no meu caminho e me ajudou para isso. Não quer dizer que todos são mar de rosas, as cruzes aparecem. Mas essa certeza se manteve sempre presente na minha vida. Deus pede de você uma coerência e uma radicalidade de vida. Claro, mantendo a sua psicologia sadia e tudo isso, né? Mas se deixamos tudo, é para deixar tudo e abraçar a cruz para aquilo que ela tem de positivo, que é um caminho de santificação. Então, sim, dúvidas tive, várias. Problemas todos os dias. Incertezas, todas. Quando me perguntam agora aqui em Roma, perguntam, e aí, padre, pronto? Eu não estou pronto. Porque eu sou consciente das minhas fraquezas, sou consciente de que a vida continua oferecendo muitas coisas fora do sacerdócio. Mas agora o problema realmente é de Deus. E de Deus que quis confirmar ao longo desses anos a minha vocação. E que há um Deus que eu sempre escutei a voz dizendo-me que o seguisse em frente nesse caminho. Então, se eu não estou tão preparado assim, pois a culpa agora já é dele, eu fiz o que eu pude. Na verdade, né? Então, preparados nunca estaremos, nunca teremos aquelas qualidades excelentes. Podemos dizer que sim, estamos dispostos agora sim, um pouquinho mais dispostos internamente a responder com maior totalidade esse chamado de Deus, agora como ministério sacerdotal. Mas, assim, preparado. Não, eu tenho muito medo, em certo sentido. E a tentação do medo se apresenta sempre. Contudo, sabemos que Deus chama e Deus está aqui vivo, te dando muitas graças. Às vezes nós temos que ter esse passo de caminhar na fé. Não é fácil. Mas a visão da fé é muito necessária na vida de um cristão. E máxima na vida de um sacerdote. Eu preciso caminhar na fé. E saber que Deus chama um caminho de provação. Porque nem tudo é mar de rosas. O mundo hoje em dia prega uma vida fácil. E não tudo é como diz aquela música, não tudo é fácil, extremamente fácil. Né? Não é tudo assim, seria uma ilusão pensar isso. Contudo, a cruz não quer dizer infelicidade de jeito nenhum. A cruz é um caminho de alegria, é um caminho de realização pessoal. E para identificando algumas coisas que o senhor mais gosta nesse caminho da vocação, nesse caminho da sua vida como agora diácono e daqui uma semana como sacerdote? Olha, a primeira coisa aqui, digo assim, cara, é super legal ser padre, é o fato de que você é ministro de Cristo. Isso é super legal. De verdade.
saber que Cristo se serve de você de uma maneira muito especial, que você é portador de uma graça infinita. Isso é muito legal. A segunda coisa, que também é muito bonita, é o fato de saber ser escolhido por Cristo, e saber a direção de Deus, porque de fato Deus tem um certo carinho, mas não digo que Deus ame mais a uns a outros, não, mas tem um carinho especial para aqueles que Ele chama. E essa certeza da fé ajuda muito. O convívio com pessoas fantásticas. Quando você entra num seminário, ou entra na vida religiosa, você convive com pessoas que foram eleitas por Deus. Isso é, perdão pela expressão, é show de bola. Porque são pessoas privilegiadas com quem você convive. Isso é muito enriquecedor. É um privilégio enorme conviver com pessoas que buscam a santidade, porque ao menos idealmente deveriam estar buscando. É um privilégio e temos que valorizar. Acho que é um convite que eu faço a todos aqueles que seguem esse caminho: valorizem seus irmãos de caminhada vocacional enormemente, porque são pessoas que, apesar de seus defeitos, dificuldades, foram chamadas por Deus e estão dispostas a entregar-se por Deus. Só isso tem que fazer que essas pessoas sejam sumamente valorizadas. Apesar de qualquer dificuldade humana que possamos ter com elas. Isso me alegra muito, convivo com pessoas legais. O que é muito bom também é a possibilidade que você tem de sair de si próprio. E me justifico. Quem sabe o maior mal do mundo atual seja a autossuficiência. A autossuficiência leva as pessoas a pouco ir definhando e viverem sozinhas, numa solidão acompanhada por muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas vivem sempre cercadas de outras pessoas, mas vivem sós. Vivem sós porque não são capazes de se entregar e amar aos outros. São capazes somente de amar a si próprios. E um caminho sacerdotal, idealmente, e tive experiência com o diácono um pouco agora, mas ao longo de toda a minha vida religiosa tem sido isso, né? É um caminho que te obriga a sair de si próprio. E em cada ato de doação que você faz sincero aos outros, você ganha o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Porque Deus recompensa no amor. Nós somos chamados para amar. Cada um de nós é chamado a uma infinitude de graças, a uma plenitude de realização pessoal de que não podemos conter. Somos seres infinitos. Somos seres chamados a uma grandeza que não temos como medir com palavras. E o amor propicia que nós realizemos isso. Então, cada ato de amor que você faz por amor a Cristo, às pessoas, o ato sincero realiza enormemente a tua vida. Não quer dizer que tudo seja um mar de rosas, viu? Mas no meu caso me tem ajudado muitíssimo, me tem realizado muito. E para já para concluir também, que a gente não quer cansar demais o senhor, mas se podemos definir de alguma forma como deve ser ou como é um sacerdote para o senhor, e também agora já nas portas da ordenação, que tipo de sacerdote o senhor gostaria ou quer ser? O sacerdote, antes de mais nada, é aquela pessoa que é configurada com Cristo para levar a graça de Deus, a graça de Cristo aos homens. Essa é a sua essência. Essa ponte entre Deus e as pessoas. Tendo isto como ponto de partida, o sacerdote não somente deve ser essa ponte, ele deve ser uma pessoa que se identifique mais com a fonte de onde sai a graça. O sacerdote é um homem de Deus. Primeiro de tudo, ele pode não falar bem, ele pode ter alguns defeitos, Deus terão todos. Ele pode ser chato, ele pode ser de aparência física não tão agradável, mas o que ele não pode não ser, ele pode não deixar de ser, é ser homem de Deus. Isso ele tem que garantir ser.
ser um homem que busque a santidade de vida. Isso é a primeira coisa que eu peço a Deus na minha vida como sacerdote. Senhor, ajuda-me a nunca afastar-me do caminho de Ti, do Teu caminho. Senhor, ajuda-me a estar perto de Ti sempre, a Te buscar com amor, com generosidade, com alegria. Essa é a primeira coisa que eu peço a Deus. A segunda coisa que eu peço a Deus é que o sacerdote também, do outro lado da ponte estão os homens, é um homem que nunca deve trair as pessoas. Veja, qualquer um pode cair na vida cristã. E todos podem ter pecados e escândalos. Por isso diz o Evangelho que é necessário que venham. É impossível que não venham. Mas o sacerdote, quando cai, quando peca, causa um mal nas almas enorme. Então, se eu tenho uma graça que eu peço a Deus, é nunca trair as pessoas que eu tenho confiadas a mim. É ser um homem que simplesmente na minha vida leve o seu amor às pessoas. E que, apesar dos meus defeitos, da minha falta de generosidade, da minha falta de entrega, eu nunca traia a minha vocação. Eu esteja disposto a dar tudo de mim para que as pessoas encontrem a Cristo e nunca sejam traídas por mim. Esse é o segundo aspecto que eu peço a Deus, que eu quero ter. Terei defeitos, não serei, quem sabe, um bom pregador, não serei, quem sabe, um padre muito fervoroso na missa, mas eu quero ser coerente com aquilo que Deus me chama. Quero nunca trair as pessoas. Ser um homem de Deus, em primeiro lugar, isso sim. Quanto mais próximo de Deus eu estiver e mais puder transmitir esse Deus, melhor. Mas também, isso é importante, nunca esquecer que se você é padre para as almas. Você é padre para as pessoas que são confiadas à sua cura pastoral. Então você não pode trair essas pessoas. Então, esse é o meu ideal, o meu desejo. É grande, é enorme, né? Mas eu confio, como eu tenho confiado ao longo desses anos, na graça de Deus. Pronto, preparado? Não estou. Mas eu confio que Deus, sim, estará me configurando com Ele, né? Com a aliança sacerdotal, e me dará as graças necessárias para isso, e vai me ajudar a não traí-lo jamais, a estar com Ele para sempre. Isso que eu peço a Deus, assim. Com certeza vai ser concedido, Padre, com certeza. A gente agradece muito esse testemunho tão bonito, tão emocionante também, que também deixou tantas lições, eu acho, para cada um de nós. Tanto para as pessoas que conhecem o que é a vida de um sacerdote, o que é a vida de um diácono, de um seminarista também que vai se preparando para esse momento tão importante na sua vida, como também para os demais, os que também estamos nesse caminho. É um testemunho muito incentivante. A gente agradece muito, agradece esse seu testemunho. E a gente quer dizer também que, Padre, conte com as nossas orações. Obrigado. A gente precisa mesmo. Tanto nesses dias agora, em preparação, como também durante todo o seu sacerdócio. Né? Muito obrigado. E a gente gostaria, Padre, de terminar, de concluir, pedindo que o senhor gostaria de dirigir uma oração e dar-nos a sua bênção. Nós concluímos esse nosso programa de hoje. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus que é nosso Pai, Deus que é Filho, que se fez homem, nosso irmão, Deus Espírito Santo que caminha conosco todos os dias e nos dá sua graça, nós te pedimos que nos ajude a ser santos. Nós te pedimos que continue enviando almas dispostas a se entregar a Ti. Nós te pedimos que nunca te esqueças do mundo e das almas que sofrem no mundo, que às vezes quer apagar a sua fé. Envia, Senhor, operários da Tua messe. Envia, Senhor, pessoas dispostas a dar a sua vida totalmente. Envia, Senhor, pessoas dispostas a abraçar com amor a cruz que Tu tens preparado, que sejam capazes de dar o Teu amor às almas. Nos dá a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça convosco para sempre. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai.